Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. É um prazer. E nosso irmão aqui, Oscar, já está presente no nosso meio. É uma graça ter você, irmão, na nossa partilha. Deus abençoe. Seja bem-vindo aí entre tantas mulheres aqui, né? Bendito é o fruto entre as mulheres. Boa noite, gente. Que alegria, que a paz de Jesus, o amor de Maria, a força de Sansão e a sabedoria de Salomão esteja com cada um de vocês. Eu tô me sentindo no harém, gente. Só mulher, e eu tava vendo todas aqui, só mulher bonita. Eita, Deus maravilhoso. No meio de tanta mulher. Não vou nem deixar minha esposa chegar perto aqui, que ela vai ver um monte de mulher assim, ela está doida, né? Querido, bem-vindo, viu? Falando em mulher, vamos rezar uma Ave Maria, Cláudio, por ele, para que ele seja canal da graça, né? Muito bom ter você conosco. Obrigada pelo seu sim, né? Nossa Senhora deu sim a Deus e você também tem dado sim a tantos chamados de Deus na sua vida. Vejo nas lives a tua família, que família linda, né? Que Deus abençoe você, abençoe a sua família e que a graça de Deus seja abundantemente derramada sobre a tua vida e que hoje você seja esse canal da graça, né, de Deus para cada uma de nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bem-vindo, a palavra é sua agora. Amém, galera. Que bom estar reunido com todas vocês, saber que já há tanto tempo, né, vocês se reúnem todas as segundas-feiras. Quero pedir perdão, mas eu não tinha segunda-feira mais esse ano aqui, né? Estamos começando um curso de pregadores, né, da poderosa palavra do Senhor. No final eu falo dele. E aí é todas as segundas-feiras, né? E nós estamos montando a apostila, vendo inscrição e aquela coisa toda, né? E obrigado por vocês se disponibilizarem em deixar a segunda-feira, que é o dia de vocês, para estarem conosco na terça, né? Para poder estar com vocês. Hoje é o dia do meu grupo de ação, pedindo para eu pregar. Hoje era o coordenador do nosso grupo de ação, mas ele está no 14º dia de Covid hoje, né? Aí eu falei para ele que eu já estava agendado com vocês e não poderia desmarcar, né? Nosso grupo de ação está acontecendo exatamente neste momento. A nossa ministra de louvor, Natália, quem está pregando, né? Uma alegria tremenda poder deixar um pouco lá também, para poder estar aqui junto com vocês. Então, para aquelas que não me conhecem, eu me chamo Oscar, conhecido também como Oscar Loucão. Não se importem com o Loucão. Um dia foi um loucão do mundo, hoje é um loucão de Deus. Sou casado com a mulher mais linda deste mundo, dona do beijo de língua mais gostoso deste mundo. Estamos casados há 8 anos, somos pais de 3 filhos. Deus disse, crescei-vos e multiplicai-vos. Eu falei, é nós. A Val Moreira também falou, é nós. Aí eu tô vendo ela aí com as crianças aí também. E Maria Clara tem 6 anos. Rafael tem 3 anos e a nossa pequena Mariana tem 3 meses, completou ontem 3 meses de vida. Estamos com uma bebê aqui em casa. Moro em São Caetano do Sul, participo da Renovação Carismática Católica já fazem quase 19 anos, né? Agora, em setembro, nós completamos 19 anos. Eu fiz o meu retiro 20, 21 e 22 de 2002, né? Então, agora nós vamos completar 19 anos de caminhada. E uma alegria tremenda poder estar com vocês. Participo de um projeto chamado Projeto Caris. Caris vem de graça de Deus, também vem de carismas, mas a etimologia da palavra é graça de Deus. Somos revestidos da graça do alto. Acontece às terças-feiras na paróquia São Pedro, na Moca.
Por enquanto, nós estamos online. Nosso padre, ele tem bastante enfermidades, né? Está vencendo um câncer agora. Então, nós estamos online por enquanto. E hoje eu estou muito feliz, mais uma vez, de poder estar com vocês, mulheres. Deve ser uma fofocaiada tremenda este grupo aí. Só mulher, meu Deus do céu. Deveria ter trazido aqui Mary Kay, Rinodê e tudo mais, Avon, né? Vamos lá, meninas. A Claudete me chamou para falar sobre Pentecostes. Eu fiquei muito feliz todos esses dias. Essa semana inteirinha eu preguei sobre Pentecostes. No sábado fizemos a pregação no nosso grupão. No domingo eu fui para a cidade de Tiradentes, preguei também sobre Pentecostes. Ontem também eu dei uma formação sobre Pentecostes e hoje Pentecostes também. Mas eu queria trazer hoje uma palavra diferente, uma forma diferente, né, de tudo isso que eu preguei durante essa semana. Vocês participaram da missa domingo? Eu quero acreditar que sim. São João Maria Vianney, dos seus púlpitos subiam aquele que falta de domingo à Santa Missa tem a sua cadeira cativa no inferno. Então, todos vocês, eu sei que foram na Santa Missa domingo, aí nós já vivenciamos, então, na homilia, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que foi a primeira leitura de domingo, vivenciamos um evangelho maravilhoso também. Então, eu gostaria de trazer outras coisas, como a Claudete me pediu, o Pentecostes nos dias de hoje, como nós usarmos esse Pentecostes. Pessoas que só oram em línguas no dia do grupo de oração, ou então só na segunda-feira, quando se reúne com as mulheres. Então, que a gente possa viver este Pentecoste nos dias de hoje. Então, convido vocês a abrirem a Bíblia de vocês lá no Antigo Testamento. Primeiro, vai no Novo. Primeiro, eu vou só ler uma passagem para introduzir, aí a gente começa a pregação. Atos 19, vamos Atos 19 primeiro. Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Tem um rostinho aqui, um nome que eu acho que eu conheço, a Roberta. Era da São Francisco, Roberta? Louvado seja... Sou da São Francisco. Nós servimos juntos. Louvado seja Deus. Eu vi esse rostinho aqui, e aí eu vi o nome, eu falei, é ela, né? Louvado seja Deus. Fomos ministros da Eucaristia juntos, né? Que bom nos encontrarmos aqui. Então vamos lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 1. Quem estiver com a Bíblia Ave Maria, a página é 1437. 1437. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 1. Uma palavra para a gente abrir a pregação, depois a gente vai desenrolando o tema, um tema muito gostoso, muito propício para os tempos que nós estamos vivendo, né? Tenho partilhado também o Evangelho do dia, todos os dias. Nós rezamos o Santo Terço das 6 horas da manhã. Fazem quase 240 dias, já 220 dias mais ou menos, que nós rezamos o Santo Terço. Todos os dias, 6 horas da manhã, temos recebido tantas graças. Maria tem passado à frente em tantos milagres. E aí faz uma semana mais ou menos que nós começamos a partilhar o Evangelho do dia e subido ele para o YouTube. Tem sido momentos maravilhosos também de partilha. Então vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 1. A palavra diz assim: Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessou as províncias superiores e chegou a Éfeso, onde achou alguns discípulos e indagou deles: Recebestes o Espírito Santo quando abraçastes a fé? E responderam: Não, nem sequer ouvimos dizer que há um Espírito Santo. Então, em que batismo fostes batizados? Perguntou Paulo. E disseram: No batismo de João. Paulo então replicou: Não, João só dava um batismo de penitência, dizendo ao povo que cresce naquele que havia de vir depois dele, isto é, em Jesus. E ouvindo isto, foram batizados em nome do Senhor. E quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo desceu sobre eles e falavam em línguas estranhas e profetizavam. Era ao todo uns 12 homens. Deixa a Bíblia de vocês aberta, porque o Senhor acabou de colocar uma outra passagem também no meu coração. Então Paulo chega a Éfeso e pergunta para eles assim: vocês foram batizados? Vocês receberam o Espírito Santo quando abraçastes a fé? E eles responderam: não, nem sequer nós ouvimos falar no Espírito Santo. Nós fomos batizados, mas no batismo de João, na água.
Interessante essa resposta desses homens. Não, nem sequer ouvimos falar que existe um Espírito Santo. Não se escandalizem-se se vocês descobrirem que pessoas até hoje, no ano de 2020, ainda não ouviram falar desse tal de Espírito Santo. E eu preguei durante essa semana dizendo que a igreja tem um grande zelo de não confundir os teus fiéis. Eu fiz a primeira e a segunda etapa da renovação carismática católica da Escola Nacional de Formação. Foram 26 dias no total, estudando das 6 horas da manhã com a Santa Missa até 10 horas da noite, 12 dias na primeira etapa, 14 dias na segunda etapa. Foi cansativo, mas nós aprendemos demais. E como foi bom estarmos na escola lá da renovação carismática e tantas outras coisas que nós podemos viver nesses quase 19 anos de caminhada. Mas algumas coisas eu aprendi na faculdade de teologia que hoje eu tenho usado ela, mas de uma forma diferente. Não com as palavras que nós aprendemos na teologia ou assustando o povo com algumas coisas que alguns acreditam ou que não acreditam que existiram, mas de uma coisa é certa. A igreja tem um zelo muito grande de usar esta palavra batismo no Espírito Santo para não confundir o povo, porque a palavra diz que existe uma só fé, um só Senhor e um só batismo. E a nossa igreja ela é tão linda que se alguém foi batizado em uma outra igreja que seja cristã, e essa pessoa um dia decidir vir para a igreja católica, o padre vai falar, você já foi batizado? Sim, qual igreja? Ah, em tal igreja. Ah, então, essa igreja ela é cristã. Então você com certeza foi batizado na fórmula, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então lá na sua igreja, ela sendo cristã, você recebeu o Espírito Santo. Então não tem o porquê de eu te batizar novamente, porque existe uma só fé, um só Senhor e um só batismo. E uma vez que o Espírito Santo entra dentro de nós, ele não sai mais. Aqui já é uma diferença entre depois de Jesus e antes de Jesus. Lá no Antigo Testamento, nós vamos ver o Espírito de Deus pairando sobre os profetas, eles indo para a missão. E após terminada a missão, o Espírito de Deus se retirava da presença deles. Mas depois de Jesus, principalmente depois do domingo que nós vivemos agora, já não é mais assim. Todos aqueles que são batizados na pia batismal, eles recebem o Espírito Santo e uma vez que o Espírito Santo entra, ele já não sai mais. Mas é bem verdade que é fácil nós olharmos para algumas pessoas, sabermos que ela foi batizada na pia batismal, recebeu o Espírito Santo, mas você olha para ela, parece que ele não está lá dentro. Parece que ele saiu, igual no Antigo Testamento, quando fazia com alguns profetas. Ah, Oscar Locão, mas como assim? Eu olho para uma pessoa e eu percebo que ela foi batizada, recebeu o Espírito Santo, mas parece que ele não está lá. É aquela pessoa que ela é triste, tíbia, para baixo, ela já anda meio curvada, ela só reclama, ela só murmura da vida. Deus existe e habita dentro dela, o Espírito Santo está lá, dado no batismo. Mas se olha para ela, não tem um semblante de quem recebeu o Espírito Santo. Ela está morta dentro de si própria. E esse batismo no qual eu estou falando, ele não se chama batismo no Espírito Santo, mas sim batismo sacramental, onde nós somos levados pelos pais e padrinhos, e ali o padre nos batiza, ou numa igreja evangélica, o pastor batiza, sendo que seja uma igreja cristã, uma igreja batista, presbiteriana e tudo mais. Só que tem pessoas que ela tem Deus dentro dela, mas parece que não tem. Nada está bem. É aquela pessoa que, nesse tempo difícil que nós estamos vivendo, ela só está enxergando pessoas infectadas, número de mortes, hospitais lotados, cemitérios abarrotados, mas aqueles que têm fé e têm o Espírito Santo de Deus dentro deles estão dizendo, já deu tudo certo. Afinal, eu tenho dito muito esta frase, a nossa confiança não está na tempestade que se acalma, mas sim na presença de Jesus que se manifesta. Se o Senhor estiver dentro da barca conosco, ainda que ele esteja dormindo, nós não temos o que temer, não é assim? Tem uma palavra que diz que Jesus estava no barco com os apóstolos, só que ele estava na polpa embaixo. E aí veio o vento contrário, veio ondas gigantes, eles começaram a perecer e Jesus estava dormindo. E se Jesus está dentro do nosso barco, ainda que ele esteja dormindo, gente,
nós não temos o que temer. Então, eu abro essa pregação dizendo em quem nós temos depositado a nossa confiança ultimamente. Nos homens ou naquele que é o Deus do impossível, que tudo pode, aquele que crer. Então, partilhando sobre essa palavra de Atos 19, Paulo fala, vocês foram batizados quando o abraçaram? Recebestes o Espírito Santo quando abraçaram a fé? Não, nem sequer ouvimos, meninas. Existem muitas pessoas que também ainda não ouviram falar do Espírito Santo, que foram batizadas quando criança, mas depois disso sumiram da igreja, ou até fizeram a primeira comunhão, foram crismados, mas tiveram a crisma como a sua formatura e não voltaram nem para as missas de domingo mais. E graças a Deus vocês estão aí, ó. Quantas mulheres, 50 e poucas mulheres, se reunindo todas as segundas-feiras para uma ser o sirineu da outra, uma ajudar a outra quando a outra estiver pensando em desistir. E isso nós só conseguimos pela força do Espírito Santo. É por isso que quando a Claudete me passou o tema, falando, Oscar, eu queria que você falasse sobre Pentecostes, mas não exatamente o Pentecostes, mas vivenciar, falar desse Deus que não está morto, mas que está vivo dentro de nós. Por isso que eu abro a pregação falando, é fácil sabermos quando o Espírito Santo está lá dentro, mas vivificado dentro da pessoa. Ela tem dificuldade, passa por tribulação, ela sofre angústias, ela chora por causa dos filhos, por causa do marido. Muitas das vezes ela passa pelo desemprego, o marido pelo desemprego, muitas das vezes tem um filho no mundo das drogas, mas ela consegue suportar tudo com heroísmo, porque afinal, ela sabe de quem que ela é filha. E tá mais do que na hora, meninas, da gente de nós assumirmos a nossa filiação. Afinal, nós não somos filhos de um pai qualquer, mas nós somos filhos de um Deus poderoso que tudo pode, aquele que crê. Então, diante das angústias, do sofrimento, das tribulações, da pandemia que hoje está aí, que a gente possa assumir a nossa filiação e não temer o que possa estar acontecendo ou o que está por vir, na certeza de que Deus combate ao nosso favor. E aí a palavra diz aqui em Atos 19 que Paulo, então, impõe as mãos sobre eles e eles recebem o Espírito Santo, diz a palavra, e quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo desceu sobre eles e eles falavam em línguas estranhas e profetizavam. Olha aqui a importância da imposição de mãos. E eu preguei a semana inteira falando a respeito disso. Algumas eu vi que estão com um caderno, com uma caneta, depois anotem para vocês lerem e estudarem depois. Uma palavra que mexe muito comigo, está lá no Antigo Testamento, no livro de Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 34, versículo 9, a palavra diz assim, Josué, filho de Num, ficou cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés impôs as suas mãos. Em Atos 19, nós estamos no Novo Testamento, aí é fácil falar de imposição de mãos, mas Deuteronômio 34, 9, a palavra está falando que Moisés, antes de morrer e antes de entregar o cajado para Josué, ele impôs as mãos sobre Josué, que ficou cheio do espírito de sabedoria. Ou seja, o Pentecostes, ele já existia lá no Antigo Testamento. Quando Moisés sobe à montanha e desce com as tábuas da lei, sempre 50 dias depois da Páscoa, eles também celebravam Pentecostes já. Celebrando a vitória que Deus deu a eles, a terra, a semente, a chuva, a festa da colheita. Por isso que nós vimos na primeira leitura de domingo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que existiam pessoas de vários países diferentes, mas quando as línguas de fogo repousaram sobre eles, cada um orava na sua própria língua, mas todos entendiam. Como assim? Traduzindo para os dias de hoje, era como se nós do Brasil estivéssemos no mesmo lugar onde estavam franceses, espanhóis, árabes, pessoas de vários outros países, e a gente não sendo poliglota, eles orando, a gente entendendo eles a orarem. Mas por que várias pessoas de vários países estavam lá em Atos 2? Porque eles estavam lá para celebrar Pentecostes.
para celebrar aquilo que Deus havia dado a eles, ou seja, eles celebravam, eles eram gratos a tudo aquilo que Deus dava a eles. Então, em Deuteronômio 34:9, Moisés impõe as mãos sobre Josué, que fica cheio do espírito de sabedoria. E se nós conhecemos um tal de cerco de Jericó, que vocês já devem ter ouvido falar, que está lá em Josué, capítulo 6, Jericó, cidade murada, ninguém entrava, ninguém saía, mas Josué decide dar uma volta no primeiro dia, uma volta no segundo, uma volta no terceiro, uma volta no quarto, uma volta no quinto, uma volta no sexto, e no sétimo dia, Josué pega os sacerdotes, pede para eles tocarem as trombetas, eles dão 7 voltas em volta de Jericó e as muralhas caem. Se hoje, até hoje, depois de tantos anos passados, nós ainda oramos pelo cerco de Jericó para que as muralhas possam cair, é porque Moisés impôs as mãos sobre esse menino. E eu amo falar sobre Josué porque ele era jovem, mas eu não falo jovem de idade, mas sim o jovem de espírito, aquele que recebe o Espírito Santo, independente da idade que ele tem. Ele é jovem espiritualmente falando. Nós vemos Padre Jonas com 80 anos de idade, hoje necessitando das nossas orações, internado para tratar de um câncer. Mas quando ele abre a boca, você ainda vê o semblante de um menino, de um senhor de 80 anos de idade. Por quê? Porque aquele que vive o Pentecostes, não só de segunda-feira, que é o dia do grupo de vocês, não só de domingo na Santa Missa, mas aqueles que vivem o Pentecostes todos os dias, eles acordam orando em línguas, tomam um café orando em línguas, eles almoçam orando em línguas, tomam um café da tarde, janta, vão dormir, desejando este Pentecostes que nós vivenciamos no domingo agora. Domingo agora foi maravilhoso, às 4 horas da tarde, eu estava pregando no meio de um morro, numa cidade chamada Cidade Tiradentes, e como foi lindo ver o fogo cair no meio daquela multidão. Era só para 30% da igreja, mas foi chegando pessoas, foi chegando pessoas, foi chegando pessoas, e o padre falou, eu não aguentei, Oscar Lucão. Eu deixei as pessoas entrarem, como foi gostoso estar no meio da multidão novamente, vendo as pessoas com os braços erguidos, fechando os teus olhos, abrindo a tua boca e desejando algo novo, novo, porque todas as vezes que nós nos abrimos para receber do Espírito Santo, ele se manifesta de uma forma diferente, afinal, ele não está fora, ele está dentro. Mas muitas das vezes ele está dentro acanhado. Mas ele é essa lava que quer subir num vulcão quando está em erupção, que muitas das vezes nós não fazemos com que esse vulcão saia, esse vulcão ferva. Esse vulcão ele tem que ferver. Esse Espírito Santo ele tem que se manifestar porque ele está vivo. Mas parece que não está. Anotem aí outra passagem para vocês lerem um outro dia, segundo livro de Reis, capítulo 2, versículo 9. Segundo livro de Reis, capítulo 2, versículo 9. Nessa palavra, ela nos prova aquilo que a igreja acredita, que Elias não morreu, mas Elias foi arrebatado, e é um grande mistério do Antigo Testamento. Ninguém encontrou o corpo de Moisés e também ninguém encontrou o corpo de Elias. Não existe um cemitério que haja um túmulo escrito aqui ex-Elias, aqui ex-Moisés. Não, é um grande mistério. E a igreja acredita que Elias foi arrebatado exatamente por causa desta palavra. Segundo Reis, capítulo 2, versículo 9, a palavra diz, tendo passado Elias, disse a Eliseu, pede-me algo antes que eu seja arrebatado de ti. O que eu posso fazer por ti, Eliseu? E Eliseu respondeu, seja-me concedido uma porção dobrada do teu espírito. Sabe por que Eliseu falou isso? Porque Eliseu sabia que ele poderia ter um olerite invejável, ele poderia ter uma casa na praia, ele poderia ter chácara, sítio, fazenda, ele poderia pedir um iPhone 12, mas ele sabia que tudo aquilo que ele pedisse, se não viesse da parte de Deus, ele não seria nada nem ninguém. Então Eliseu olha para Elias e fala, posso pedir o que eu quiser? Pode. Aí Eliseu falou, então seja-me concedido uma porção dobrada do teu espírito, porque eu sei que você é ungido de Deus, Elias. E se você é ungido de Deus, e se você pedir para eu te pedir o que eu quiser,
Então me concede uma porção dobrada do teu Espírito. Uau! Se Elias, ele era um ungido de Deus no Antigo Testamento, ele derrama sobre a vida de Eliseu uma porção dobrada do teu Espírito. Imagina a unção que Eliseu ficou. E Eliseu ficou tão ungido, mas tão ungido, mas tão ungido, que em 2 Reis, no capítulo 13, no versículo 20, a palavra diz que todos os anos guerrilheiros moabitas faziam incursões naquela terra. Mas um bando de pessoas, estando a enterrar um homem, viu uma turma desses guerrilheiros e jogou o morto em um buraco. E aonde eles jogaram o morto era o buraco aonde Eliseu estava enterrado. E a palavra diz que o morto, ao tocar nos ossos de Eliseu, voltou-se à vida e pôs-se de pé. Isso é fantástico. 2 Reis, capítulo 13, versículo 20. Eliseu estava enterrado, não era Elias, era Eliseu. Elias foi arrebatado. Eliseu estava enterrado dentro de um buraco. E aí os caras estavam indo enterrar o morto, de repente eles olharam para trás e os caras vindo matar eles. Eles jogaram o morto no buraco e vazaram, saíram correndo. Só que o morto, aonde eles jogaram, caiu dentro de um buraco onde Eliseu estava enterrado. E a palavra nos garante que quando o morto tocou nos ossos de Eliseu, ele voltou-se à vida e pôs-se de pé. Meninas, eu fico imaginando isso acontecer nos dias de hoje na nossa vida. Imagina a gente morrer um dia 2 de novembro, dia de finados, o túmulo da Dona Maria, meia dúzia de gato pingado, o túmulo do Joãozinho, umas 10 pessoas, mas no túmulo da Claudete, a galera da igreja querendo pisar nos ossos da Claudete para receber da sua unção. A galera no túmulo da Sueli querendo pisar nos ossos da Sueli para receber da unção. Ah, meninas, se isso aconteceu com Eliseu, por que não pode acontecer com Oscar Locão? Por que não pode acontecer com a Neuza, com a Val Moreira, com a Pátia Assis, com a Zulmira? Pode acontecer sim, o problema é que a gente às vezes é frouxo nas nossas orações. Nós acreditamos que só aconteceu com eles, porque eles eram mais santos e tudo mais, não. Isso pode acontecer conosco sim. Então nós falamos da imposição de mãos em Atos 19, nós falamos da imposição de mãos em Deuteronômio 34:9, e eu queria falar só mais uma última palavra para eu ainda entrar no texto que eu trouxe, Marcos 16, versículo 15. A palavra diz assim: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Sabe qual que é o mal das pessoas? Elas recebem o Pentecostes, mas elas não trabalham esse Pentecostes nos dias de hoje. Mulher, muitas mulheres, como vocês só se reúnem mulheres, eu tenho certeza que muitas já choraram para outras. A dificuldade que passa com o filho, talvez andando em más companhias, e más companhias corrompem bons costumes. Talvez o marido saindo para jogar bola, ou chegando tarde de um bar, de um boteco, ou chegar com aquele cheiro de cerveja, de cachaça, ou aquele marido que na época do namoro era um marido dócil, educado, gentil, mas talvez tenha se tornado um marido grosso, estúpido, ignorante, turrão. E aí tem muitas mulheres que falam: Oscar Locão, qual é o segredo, irmão? Eu dobro meu joelho no chão, eu rezo o terço, eu vou na missa, eu me confesso, eu jejuo, eu faço penitência, mas eu não vejo transformação no meu marido. Sabe o que você tem que fazer, mulher? Quando o seu marido estiver dormindo, faça o que está em Marcos 16:15. Marcos 16:15 seguintes, a palavra diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Às vezes a gente prega o evangelho no grupo de segunda-feira das mulheres, mas para os nossos de dentro de casa a gente não prega. Tem pessoas que querem pregar nos Estados Unidos, em outras dioceses, em outros estados, mas não começa nem pela sua casa. Não se estende pela tua rua. Não prega nem no teu bairro, nem na tua cidade, nem na tua diocese, nem no teu estado. De nada adianta nós pregarmos a palavra para todo mundo e não pregarmos a palavra dentro das nossas próprias casas. Mas é gostoso quando você vê uma mulher cheia do Espírito Santo, que ela vai se deitar, o marido está passando por um monte de dificuldade, um monte de problema, as dívidas chegando, talvez um desemprego, talvez uma despensa vazia, talvez uma geladeira sem mistura. Mas é lindo quando uma mulher vê o seu marido dormindo, já roncando, e devagarzinho para ele não acordar sem ele perceber,
Ela coloca as mãos na cabeça dele e começa a orar dentro de si, dizendo: Senhor, eu não quero orar em voz alta porque eu sei que eu não preciso, porque eu não quero acordar o meu marido, porque talvez ele não suportaria ou não deixaria eu fazer esta oração por ele. Mas se no meu batismo sacramental eu fui chamada a ser rei, sacerdote e profeta, rainha, sacerdotisa e profetiza, eu invoco da sua presença, Espírito Santo, eu te peço nesta madrugada, nesta noite, batiza meu esposo agora com teu Espírito, sopra sobre a vida dele, devolve aquele marido da época do namoro, ora pelo teu marido, mulher, seja qual for o problema que ele possa estar vivendo hoje, mas ora por ele. Você pode orar no fervor sem ele acordar, orando dentro de você. Diz a palavra que antes mesmo de nós pedirmos, Deus já sabe do que nós necessitamos. Então ora pelo teu marido e envolve ele numa oração do Espírito Santo tremenda. Ainda que seja uma oração silenciosa. Mas fala: Senhor, batiza do teu Pentecostes sobre a vida dele. Se é para trazer o Pentecostes para os dias de hoje, eu pergunto para você, mulher, quantas das vezes você já entrou no quarto do seu filho, da sua filha ou dos teus filhos? Quantas das vezes, responda para você mesmo, quantas das vezes você já entrou no teu quarto, no quarto dos teus filhos, perdão, se dobrou o joelho no chão, colocou o joelho no chão, ergueu as tuas mãos para a cama deles e falou: Senhor, eu sou a sacerdotisa da minha casa. Batiza os meus filhos no teu Espírito, porque eu não crio os meus filhos para o mundo, como muitas mães dizem, mas eu educo e crio os meus filhos para o céu. Porque antes dos meus filhos serem teus, eles são seus, Senhor. Então eu me coloco de joelho e oro por eles e te peço: batiza os meus filhos no teu Espírito. Quantas vezes, mãe, você já fez isso? Impor as mãos sobre as crianças. Orar por eles, batizar eles, invocar a presença do Espírito Santo sobre eles. Mais uma vez, Marcos 16:15, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E a palavra diz que os milagres acompanharão aqueles que creem, expulsarão demônios no meu nome, falarão novas línguas, manusearão serpentes, se beberem algum veneno mortal não lhes fará mal, e a palavra encerra dizendo: imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Prestem atenção, meninas. Essa palavra Jesus disse para os apóstolos, mas eles já morreram. Essa palavra de Marcos 16, hoje, principalmente com este tema de Pentecostes, ela é para mim, Oscar Lucão, e para cada um de vocês que estão participando desse bate-papo hoje. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Mas por que será que a gente impõe a mão sobre tanta gente e a gente não vê o resultado na vida delas? Por que será que a gente impõe a mão num cadeirante e não se levanta da cadeira de roda? Por que a gente impõe a mão no filho e não vê ele curado? Por que a gente impõe a mão sobre o marido e não vê a vida dele transformada? Qual será a fé que nós temos usado quando nós abrimos a boca? Será que é uma oração em línguas de fora para dentro que não mexe com nada? Que a mão não transpira, que o coração não acelera, que a perna não treme? Qual será a oração que nós temos orado ultimamente? Será que nós temos vivido Pentecostes nos dias de hoje? Ou nós estamos como Marta? Como era normal Jesus passar por aquela região, entrar na casa de Marta e Maria? Só que Marta se acostumou com Jesus entrar na casa dela, e certa vez Jesus entra e ela vai tirar o pó da estante, vai lavar o banheiro porque estava com cheiro de xixi, vai colocar um pão de queijo no forno. Havia se acostumado a estar na presença do Senhor. Mas a palavra diz que sua irmã Maria não. Sua irmã Maria ficou aos pés do mestre o tempo inteiro. E Marta se incomoda. Se incomoda porque ela já havia entrado no comodismo de ver Jesus. Muitas das vezes nós estamos já acomodados. Acomodados em ir na Santa Missa, acomodados em orar em línguas, acomodados em adorar o Senhor, acomodados em entrar de segunda-feira e, puxa vida, né? Vamos lá, vamos ver o que vai ter hoje.
Mas Maria não. E quando Marta fala, Senhor, tu permites que minha irmã fique aí nos teus pés, por enquanto que eu estou sozinha cuidando da lida da casa? E Jesus diz, Marta, Marta, e saudoso o Padre Léo da Canção Nova dizia, né? Que quando Jesus disse Marta, Marta, na verdade ele queria dizer antes. Som. Oscar, tá sem som. Foi agora só ou faz tempo que estava sem som? Agora. Louvado seja Deus. A verdadeira oração é aquela que não flui de fora para dentro, mas é aquela que flui de dentro para fora. Romanos 8, 26, a palavra diz assim, outro sim. O Espírito Santo vem em auxílio à minha fraqueza com gemidos inefáveis, pois não sabemos orar nem pedir como convém. Sabe quando que a oração em línguas funciona? Quando a gente já não tem mais palavras para dar para o Espírito em português. Então você começa louvando em português. Eu te louvo, Senhor, eu te bendigo, eu te adoro pelo que o Senhor é. Eu te adoro porque tu és um Deus maravilhoso, bendito, compassivo, misericordioso. E aí você começa a adorar Jesus em língua vernácula, em português. E aí você vai o adorando, e chega uma vez, vai chegar uma hora que o seu português vai acabar. Aí o Espírito Santo vem em auxílio à tua fraqueza com gemidos inefáveis. Aí a oração é de dentro para fora. Aí flui algo tremendo, maravilhoso. Que a gente possa viver esse Pentecostes nos dias de hoje, meninas. Orar no quarto dos nossos filhos, pelos nossos filhos. Orar no nosso quarto, pela nossa esposa, pelo nosso marido, impor as mãos sobre eles. Fazer aquilo que aconteceu há 2021 anos atrás. Sermos pentecostais e termos orgulho de sermos pentecostais. Todo católico deveria ter orgulho de ser pentecostal. Mas como assim, Oscar? Sim. Se hoje nós estamos dia 25 de maio de 2021, o marco zero da nossa igreja é o Pentecostes. A igreja se deu início em Pentecostes, por isso que nós somos pentecostais. Que lindo, nós vimos na primeira leitura de domingo, em Atos 2, quando os caras começam a orar em outras línguas, e aí os caras começam a falar, mas esses caras estão todos embriagados de vinho doce. E no primeiro discurso de Pedro, Pedro fala assim, eles estão embriagados de verdade. Mas eu lhes garanto que não é de vinho doce. Que lindo quando a gente olha, a gente se sente embriagado. Quando a gente acorda com uma ressaca, porque nós fomos dormir embriagados do Espírito Santo. Isso é bom demais! É gostoso demais! E agora eu entro na passagem que eu trouxe para encerrar, que senão daqui a pouco a Claudete já me mata. Ezequiel 37, abre a palavra de vocês aí, Antigo Testamento. Ezequiel 37. Introduzir e agora vamos pregar. Quem estiver com a Bíblia Ave Maria, 1171. 1171. 1171. A palavra diz assim para nós, Ezequiel capítulo 37, versículo 1. A mão do Senhor desceu sobre mim. Ele me arrebatou em espírito e me colocou no meio de uma planície que estava coberta de ossos. Ele me fez circular em todos os sentidos no meio desses ossos numerosos que jaziam na superfície e vi que estavam inteiramente secos. Disse-me o Senhor, filho do homem, poderiam esses ossos retornarem à vida? Senhor Javé, eu respondi, só vós o sabeis. E ele disse-me então, profere um oráculo sobre esses ossos, ossos dessecados, dizia tu, escutai a palavra do Senhor. Eis o que vos declara o Senhor Javé. Vou fazer reentrar em vós o sopro da vida para vos fazer reviver. Porém em vós músculos,
farei vir carne sobre vós, vos cobrirei de pele, depois farei entrar em vós o sopro da vida, a fim de que revivais, e sabereis que eu sou o Senhor. Deixa a Bíblia aberta um instante. Nós estamos falando de um dos maiores do Antigo Testamento, um profeta chamado Ezequiel. Deus coloca Ezequiel no meio de uma planície, e ele percebe que essa planície está coberta de ossos. Então, ele começa a circular no meio desses ossos numerosos que jaziam na superfície e começa a perceber que esses ossos estavam inteiramente secos. E aí eu abri o nosso bate-papo de hoje falando a respeito exatamente disso. É fácil você reconhecer uma pessoa quando ela está viva, mas só de corpo presente, na verdade, ela está morta. Você olha para ela, você enxerga osso seco, ressequido, sem vida. O semblante dela não brilha quando ela fala de Jesus. É aquela pessoa tíbia, xoxa, para baixo, negativa. Não existem pessoas que para você cumprimentar você precisa rezar a armadura do cristão antes. É uma energia tão negativa que ela tem. Você chega perto dela e 5 minutos de bate-papo você sai de lá mal. Ela é negativa. Ela é para baixo. Osso seco. Ressequido, sem vida. Foi batizada, tem Deus dentro dela, o Espírito Santo habita lá, mas parece que não está. Talvez existam dentro das suas casas hoje ossos secos. Talvez o marido, o filho, ou talvez você mesmo. E o interessante desta palavra é que não é o homem que pergunta para Deus, mas é Deus que pergunta para o homem, filho do homem, poderiam esses ossos retornarem à vida? E o homem responde, só vós o sabeis, Senhor. É como se Ezequiel estivesse dizendo, oxe, foi você que fez esse povo? Você que sabe desses ossos que tem dentro deles? Porque o derramar do Espírito Santo não se dá a todos. O derramar do Espírito Santo só é dado àqueles que se abrem para receber. É por isso que o profeta diz, só vós o sabeis, Senhor. É o Senhor quem prescruta o coração desses ossos. Apocalipse 3, eis que estou à porta e bato. Se abrires, eu cearei convosco. Ou seja, Deus só entra aonde ele é chamado. Oscar Lucão é mais educado, eu arrombo, eu invado, eu entro com tudo, Deus não. Toque, 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 posso entrar? Não, ele te respeita. Toque, 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 posso entrar? Pode. Aí o resto é com ele. E aí Deus pede para ele proferir um oráculo sobre esses ossos. Ele diz, ossos dessecados, diz de Arthur, escutai a palavra do Senhor. É o que está faltando nos dias de hoje. Romanos capítulo 10, versículo 17, a palavra diz isso. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir provém da pregação da palavra de Deus. Às vezes nós pregamos aquilo que o outro quer ouvir, e não o que ele precisa ouvir. É por isso que tem muitos grupos de oração falindo nos dias de hoje, por falta de líderes que preguem o que o povo precisa ouvir e não o que o povo quer ouvir. Ah, Oscar Lucão, mas se eu pregar o que ela quer ouvir, na segunda-feira que vem ela já não entra mais. Epa! Desculpa, mas todos os domingos nós rezamos na Santa Missa que nós pecamos por pensamentos, palavras, atos e omissões. Cuidado. Porque se algum dia você se omitir em pregar a verdade com medo de que ela não venha na segunda-feira que vem, talvez você possa ir para o inferno por ter se omitido de pregar a verdade para ela. E que forte no livro de Jeremias, quando a palavra diz, ai dos pastores que deixar sequer uma ovelha se afugentar do meu rebanho, eu irei prestar conta de cada uma delas. Então, o profeta profere, ossos dessecados, dizia Arthur, escutai a palavra do Senhor. Eis o que vos declara o Senhor Javé, vou fazer reentrar em vós o sopro da vida, a fim de que revivais, ou seja, reentrar. Por quê? Na Bíblia Ave Maria, reentrar. Em outras Bíblias, o termo é agressivo. Eu vou infundir em vós o sopro da vida. Em outras traduções, eu vou meter. Olha como é agressivo. Reentrar, infundir, meter. Porque está dentro, mas parece que não está. E aí o profeta prefere 4 coisas. Na Bíblia Ave Maria, porém em vós, músculos,
Com certeza, no meio dessas 56 mulheres que estão aqui, alguma outra mulher está com uma Bíblia que seja diferente da Ave Maria. Tem alguma aí? Fala para mim, Sueli, o que está escrito só no versículo 6? Como que está na sua Bíblia? Eu vos darei nervos, farei crescer carnes. Opa! Enderei. Tá bom, já é isso ali. Tá bom? Na Bíblia Ave Maria, porém vós músculos. Na CNBB, nervos. Se alguém tiver com a Jerusalém, tendões. Uma pessoa com este músculo aqui no calcanhar, com este nervo, com este tendão quebrado, ela anda? Impossível. Os ossos estavam secos, ressequidos, sem vida, porém vós músculos, nervos, tendões. Ou seja, a primeira coisa que Deus faz quando derrama o Pentecostes é nos colocar de pé. Os ossos estavam secos, porém vós músculos, nervos, tendões, vos colocarei de pé. É a primeira coisa que Deus quer fazer conosco neste dia de hoje, 25 de maio de 2021, reunião das mulheres, nos colocar de pé, em marcha, de prontidão. E a palavra diz, porém vós músculos, farei vir carne sobre vós. Eu brinco, né, quando eu falo de carne, que eu aperto a minha barriga e falo, carne, tá aqui, ó. Aí eu falo para as pessoas, né? Dá uma apertadinha na tua barriga e vê se tem carne. Tem pessoa que tem carne pra caramba por causa da pandemia, né? Algumas emagreceram, estão ossos secos, mas algumas por causa da pandemia deram uma engordadinha, tem carne pra caramba. Então o que significa carne na Bíblia, Oscar Locão? A primeira coisa que Deus faz, colocar os ossos de pé. A segunda coisa é da carne. Sabe o que significa carne na Bíblia? Estrutura. Preenchimento. Tem pessoas que estão aqui nesse grupo aqui, mas não tem estrutura. Até estão de pé, mas no primeiro sopro que Satanás sopra, no outro dia já cai, já reclama, já murmura. Sabe por quê? Porque não tem estrutura para suportar porrada. E em nenhum versículo da Bíblia nós vamos ver que Jesus ou alguns dos apóstolos disse que ser de Deus seria fácil. Pelo contrário, no livro de Eclesiástico, no capítulo 2, versículo 1, a palavra diz, se entrares para o serviço de Deus, permaneça firme na fé e no temor e prepara a tua alma para a provação. E no versículo 5 diz que o ouro e a prata são provados no fogo. João 16, 33, a palavra diz, no mundo vós haveis de ter aflições, mas coragem. Eu venci o mundo. Então não adianta, ser católico vai ter provação, vai ter cruz para carregar. Afinal, nós não pregamos o Deus da prosperidade, onde muitos dizem que se a tua oferta for gorda no culto, Deus há de abençoar a tua vida. Não. Mas Jesus nos ensinou, aquele que quiser me seguir. Seguir Jesus não é uma obrigação, é um convite. Aquele que quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a tua cruz e me siga. Então, quer seguir Jesus, vai ter uma cruz para carregar. Então, Deus coloca os ossos de pé, depois Deus dá carne, estrutura, preenchimento. Uma pessoa que tem estrutura, no meio do Covid, ela não desiste de Deus. Quando ela fica desempregada, ela continua a acreditar que Deus tudo pode e ela não vai passar penúria. Então, nós precisamos pedir para Deus hoje que nos coloque de pé, depois nos dê carne, estrutura, preenchimento, para quando o diabo vier bater com as tuas armadilhas em nós ou na nossa família, que a gente possa suportar porrada. Não é qualquer vento que vai nos derrubar da igreja. Não é qualquer sopro, qualquer pandemia que vai nos tirar a graça. Porque nós sabemos em quem nós repousamos a nossa esperança. Satanás precisa saber que a nossa fé não está alicerçada numa casa de palha, mas sim na rocha que é Jesus Cristo. Então ele coloca os ossos de pé, depois ele dá carne, estrutura, preenchimento, depois a palavra diz, cobrir-vos-ei de pele. Pele na Bíblia é acabamento. E aí a Claudete falou, Oscar, se você conseguir dar um pouquinho do teu testemunho, mas o tempo vai avançado e qualquer dia a gente se reúne de novo. O ano que vem a gente está nessa junto. Esse ano não tem mais segunda-feira.
Mas exatamente assim era o Oscar Lucão. Há 18 anos e meio atrás, em setembro eu completo 19 anos, que eu cheguei aonde a Roberta participa, num retiro de jovens chamado Luz do Mundo, na paróquia São Francisco de Assis, em São Caetano, Padre Nunes, com 56 quilos, pele e osso no mundo das drogas. Conheci as drogas com 14 anos de idade, cheguei no fundo da fossa com 56 quilos, 22 anos, pele e osso seco, ressequido, sem vida. Mas um dia eu fiz o meu retiro de jovens na São Francisco. 20, 21 e 22 de setembro de 2002. Lá eu permiti viver o Pentecostes, mas o Pentecostes genuíno. Quando o irmão colocou a mão sobre a minha cabeça e começou a orar em línguas estranhas, droga nenhuma havia me dado a loucura que eu recebi naquela noite, aonde as minhas mãos suavam, as minhas pernas tremiam, meu coração acelerava e uma alegria tomava conta do meu coração. E eu não passei por chácara de recuperação, eu não passei por hospital de louco, eu não frequentei a ANA. Foi nenhum único batismo no Espírito Santo, dia 21 de setembro de 2002, um sábado à noite, aonde Deus transformou a minha vida e vai fazer 19 anos que nenhuma gota de champanhe entra pela minha boca. Há 8 anos atrás eu me casei com 500 convidados sem nenhuma gota de bebida alcoólica no meu casamento, sem se importar com o que os convidados iriam falar, mas sim com o que Deus pensa ao meu respeito. Eu cheguei na igreja 19 anos atrás, osso seco, ressequido, sem vida, mas a palavra está falando de pele. Ou seja, quando eu entrei na igreja, comecei a frequentar santas missas, grupo de jovens, grupo de oração, montei um grupo de terço nas casas, comecei a tocar nas missas, dar testemunho de vida em cadeias, febens. E aí Deus foi me cobrindo de pele, Deus foi me cobrindo de pele, Deus foi me cobrindo de pele. Eu sei que a maioria de vocês são casadas, mas o marido de vocês não estão ouvindo. Falem a verdade, não é a coisa mais linda que está hoje na casa de vocês aqui, gente, ó. Mas com 56 quilos, há 19 anos atrás, eu cheguei na igreja pele e osso. Mas Deus me colocou de pé, Deus me deu carne e estrutura, Deus me cobriu de pele. Mas se eu estou de pé hoje, é por causa da quarta coisa que o profeta profere. Porém, em vós músculos, farei vir carne sobre vós, vos cobrirei de pele, depois farei entrar em vós o sopro da vida, a fim de que revivais, e sabereis que eu sou o Senhor. O que é sopro? O original de sopro é ruar, vento impetuoso, dínamo, força. Ou seja, para encerrarmos esse bate-papo, de nada adianta você estar de pé, de nada adianta você ter estrutura, de nada adianta você ser bela com um corpinho a dar inveja para as tuas amigas, se você não receber o sopro do Espírito Santo todos os dias sobre a tua vida. Então, eu Oscar Lucão, 19 anos de igreja, mas se eu tirar o meu olhar do Senhor um segundo, eu não sei do que eu sou capaz. E isso é bíblico. Mateus capítulo 26, versículo 41. A palavra diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Pois o espírito está preparado, mas a tua carne é fraca. Se eu tirar o meu olhar do Senhor um segundo, eu não sei do que eu sou capaz. Por isso, o que Deus nos quer hoje é nos colocar de pé, nos dar estrutura, nos cobrir de pele, mas em tudo Deus quer soprar o sopro da vida sobre a nossa vida, que é este Pentecostes que nós vivemos domingo agora. É este Pentecostes genuíno. Amém, minhas irmãs? Quero orar junto com vocês e a gente encerra. É até 9h30, estou dentro do horário, 9h26. Tenho 4 minutos para estar com vocês. Gostaria de colocar uma canção aqui para vocês. Uma canção diferente, que vocês talvez ainda não escutaram.
E eu sei o quão é difícil pregar pela internet, porque muitas eu já vi daqui bocejando e tudo mais. Um dia cansativo. Mas eu quero convidar vocês, se puderem, e não tiverem vergonha dos filhos e do marido, porque tem algumas que têm vergonha, a fecharem os teus olhos. E deixar Deus entrar dentro da sua casa agora. Espírito Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo. Olha o que essa canção diz: eu sou tua casa, Eu sou tua morada, casa, eu sou teu lar. eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou o teu lar. Mude as coisas de lugar. É uma canção fácil, onde dá para a gente aprender e a gente poder cantar dentro da nossa casa. Invoca a presença deste Deus que não está morto, mas está vivo no nosso meio. Um Deus que, assim como eu falei do vulcão, que quer sair em erupção. Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, canta isso, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo. Fala para ele, você com a sua boca, vai. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou o teu lar. Mude as coisas de lugar. Transforme tristezas em alegria nesta noite, Espírito Santo. Nós invocamos da tua presença nesta noite e nós queremos te sentir, mas não de boca para fora, mas nós queremos sentir mesmo a tua presença viva, viva dentro de cada um de nós. E se você se sente culpada de algo que você viveu na sua vida, ou de algo que você já fez na época da adolescência, da juventude, olha o que essa canção diz. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Permita-se ser sarada, curada, naquela ferida que você carrega ainda dentro de você, talvez aquele trauma de infância, aquela culpa que talvez você carrega de ter feito algo antes de conhecer Jesus. Não olhe para o teu passado, não viva o teu futuro, viva o hoje. Mude as coisas de lugar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas, o teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu invoco da tua presença, ó Santo Espírito, na minha casa em primeiro lugar e na casa dessas minhas irmãs. E eu te peço, Senhor, assim como o Senhor levantou aqueles ossos
Aqui nós nos colocamos diante da sua presença, Senhor. Portanto, ressuscita ossos secos, levanta ossos ressequidos, nos coloca de pé nesta noite, Senhor. Dai-nos carne, preenchimento, estrutura, para quando o diabo vir soprar sobre a nossa vida, que ele possa ter a certeza de que a nossa casa está alicerçada na rocha, que é o Senhor Jesus. Portanto, nós declaramos para o inferno ouvir que não é qualquer vento, não é qualquer dificuldade, não é qualquer pandemia, não é qualquer vírus que irá nos derrotar, pois o Senhor combate com a sua destra forte ao nosso favor. Como o salmista diz, Senhor, cairão 1.000 à nossa esquerda, 10.000 à nossa direita, e nós não seremos atingidos, porque ninguém põe a mão no ungido do Senhor. E eu te peço, Senhor, consagra estas profetisas que há anos se reúnem diante da sua presença para orar, para invocar do teu Espírito, para se levantarem para uma da força a outra, Senhor. Batiza-as no teu nome, Jesus. Batiza-as no teu nome, Jesus. Batiza-as no teu nome, Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Louvado seja Deus. 9h32, peço perdão pelos 2 minutos que eu ultrapassei. Deus abençoa, meninas. Deus abençoa muito a vida de vocês. Obrigado pelo convite. Obrigado por ter deixado a segunda-feira, que é o dia que vocês se reúnem, para participarem na terça, porque o local não podia de segunda, né? Foi uma alegria imensa. Quero deixar um convite para vocês todos os dias, gente, sem cessar. 6h da manhã a gente reza o Santo Terço no meu Instagram. Oscar, e como que eu te acho no Instagram? É fácil demais. @Oscar Locão, Locão com K. @Oscar Locão, você me acha lá, passa a me seguir e faz uma experiência. Eu sei que é fim de outono, começo de inverno, acordar às 5h30, 5h40, tá frio, dá vontade de ficar no quentinho do cobertor, mas pode ter certeza que se você viver esta experiência de rezar às 6h da manhã e colocar Jesus à frente do seu dia, tudo vai mudar na sua vida. Se você começar o teu dia invocando a presença de Nossa Senhora e pedindo para que ela possa passar na frente das tuas dificuldades, pode ter certeza que o teu dia vai ser diferente. Então, não é um terço somente rezado, repetido, mas é um terço descontraído, 1 hora passa rápido demais, né? Então, fica aí o convite para vocês. E para aquelas que pregam a palavra aí no grupo de vocês, outro convite, mas para quem não é pregador também, do dia 7 de junho ao dia 29 de novembro, eu vou dar um curso de pregadores. Para quem já é pregador, para quem está começando, para quem não é, para quem não quer pregar, mas só quer aprender as Sagradas Escrituras. Então, de 7 de junho a 29 de novembro, né, eu vou começar a dar um curso de pregadores, mas vocês precisam correr, porque tem pouquíssimas vagas, porque o grupo é fechado, né? Mas eu tenho uma notícia ruim, porque é todas as segundas-feiras, né? Por isso que eu não posso estar com vocês. Mas qual é a notícia boa agora? Não é uma formação, é um curso. Então, nós estamos desenvolvendo um site que vai sair já esta semana, gastamos quase R$3.000 no site, né? Compramos um monte de coisa, vamos gravar com câmeras profissionais, para que você possa, aquelas que quiserem, né? Vai ficar gravada todas as aulas, você vai ter o seu login pelo site, então você pode assistir de domingo, de terça, as aulas, né? De segunda-feira, depois que acabar o encontro de vocês, então você vai ter acesso a todas as aulas também. O curso é R$35 por mês, né? Quem quiser depois, me chama lá no particular. Tá bom, meninas? Um beijo do Locão. Roberta, foi bom te ver, mande um abraço pro maridão. De vez em quando eu vou buscar uma pizza lá no Real, lá, aí eu vejo ele lá comprando uma pizza também, né? Deus abençoe muito vocês. Foi uma alegria poder estar com todas vocês, amém?